corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Esse capítulo 8 de São Paulo aos Romanos é uma coisa tremenda. O verso 17 diz: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Grande Deus, poderoso Pai, em tudo damos graças, e quando olhamos no espelho, temos vergonha às vezes, e que a Tua palavra é um espelho. E o Senhor nos dá a graça de nos dar saúde, de nos dar alimento, guardar os nossos queridos, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Tudo está debaixo da graça. Em nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão, portanto. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Paulo, como um profeta de Deus, um apóstolo, o profeta diz que ele escreveu a Bíblia. Nas suas cartas tem tudo da Bíblia. Aliás, todas as cartas, não é? Essa leitura da Bíblia é muito importante, a leitura sistemática. Mas pode ler também, paralelamente, as cartas de Paulo, sempre. É muito bom. Nesse pequeno versículo aqui, nós encontramos a nossa natalidade. Somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso se refere à nossa vida como a vida sem limite, que significa vida eterna. A vida eterna é uma vida sem limite.
E a vida eterna começa na eternidade e prossegue. E passa como o irmão Oséias montou aí essa passagem, essa vinheta, que começa lá no recanto e por fim passa aí, entre grandes cidades, torres, dá um giro pelo mundo. Nós começamos por determinação divina e nunca havemos de encerrar por determinação divina. Por quê? Não termina. Não termina. A vida dos filhos de Deus não compreende somente aqui na igreja, aqui nos 70, 80 anos, 50 anos. Não, isso é um ensaio. É passando por aqui. Passando entre árvores e ali, ó. Lá é o recanto, ó. Parece que foi combinado, mas é porque eles trabalham bem demais, né? Então, vai embora. Veja. Até subir. Subiu. Amém. Amém. Deus recompensa Moisés. Eu não pedi para ele fazer isso. Só de começar a falar, ele já... É fenomenal esse Oséias, esse Davi, essa mesa. Pois bem, uns lá na margem do rio, outros em apartamentos de torres altas e no mundo todo, para depois subir. E isso é o exercício de fé para vencer. Agora, herdeiros de Deus, possuem todas as coisas, a mensagem possui todas as coisas. Irmão Brana fala sobre isso, que se você é um bêbado, ele vai ao extremo, não? Se você é um bêbado, é um caído, você herda. Se seu pai deixa $1 milhão de dólares, você herda aquele $1 milhão. Herdeiros de Deus. Não é muito cogitar, penetrar nas coisas profundas, porque aqueles lá onde passou lá pelo rio, pela mata,
não estão atrás disso. Eles não têm como desenvolver isto. E a vida espiritual é desenvolvida por eleição, por predestinação. Como filhos, logo então, herdeiros. Isso fala do corpo que herda, herdar, o corpo do filho herdar, herdeiro. Mas que corpo é este? É somente esta matéria? Não. Esse corpo que herda, ele é imortal. Já herdou a imortalidade. É bom, porque você passa por essas vias todas, precisando, sobretudo, da consciência de que você é filho. Se você é filho, o seu corpo, você tem um corpo espiritual. Deus não gerou um corpo físico, carne, sangue, sujeito ao espaço, matéria, luz. Somente Ele gerou o Filho espiritual, o corpo espiritual. Então nós temos que ter cuidado no tratamento uns com os outros, porque todo tratamento que nós damos a irmãos está tratando com um corpo espiritual, um corpo de Deus, um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. Não sei quanto tempo o meu tempo durará aqui na terra. Você também não sabe. Tem muitos que vão ainda jovens, crianças, enquanto outros vão até mais de 80, não é? O irmão Brana focalizou muito os 70 anos. Ele disse: Satanás não quer que você alcance os seus 70. Quem passa disso, o Salmo 90 explica. Passou disso aí, é cansaço, enfado, dores, e vai se debilitando. E, como eu disse, se pula um reguinho ali, é motivo de admiração. Olha só, ele ainda pula um reguinho. Quando antes ele atravessou um rio. Mas esse é o limite. É o limite. Não pensa diferente, não. Sua vida tem limite. A vida física, terrena, tem limite. Agora, como filho de Deus, não tem limite. Não tem limite. Passa por aqui, por ali, por aqui, por ali e chega lá. Não fique triste ao ser humilhado, ao ser humilhada. Todo o sofrimento que nós temos hoje
não se pode comparar com o sofrimento daqueles que foram pontes para que a graça chegasse até nós, o Evangelho verdadeiro. Eles navegaram em mares de sangue. Nós estamos em leito macio, amparados pela lei. Temos o direito de cultuar, não sei até quando. Temos todos os direitos e nós temos uma mesa, nós temos uma cama, nós temos um fogão, uma cozinha. E assim nós temos o transporte. Mas tudo isso é limitado. Eu vibro com isso aqui. Herdar. Eu estava analisando isso aqui. Nem sempre a gente dá conta de entregar aquilo que vê, não é? Mas dá para abrir um leque, tirar um véu, e vamos dizer, um susto. Espera aí. Mas eu não posso cair no ridículo, como filha, como herdeira, como herdeiro. A tristeza, segundo Deus, é bom. Ela é boa. Ela opera arrependimento. A tristeza fez parte do corpo que Deus gerou no ventre de Maria. E aí já começou lá dentro. E Jesus teve tristeza. Ele se estressou tanto lá no Getsemane e suou sangue, derrame de adrenalina, com bílis, com insulina e tudo quanto é mistério que está no corpo. Ele suou sangue. Antes, chegou cansado do caminho. Ele ficou triste de ver as ovelhas, o povo como ovelhas que não tem pastor. Ele tinha tristeza. Ele teve tristeza sobre Jerusalém, quando ele queria acolhê-la, a expressão dele, como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo de suas asas. Ah, isso é bonito. É bonito. Tem tristeza? Mas ontem você estava alegre. Está alegre hoje? Amanhã pode ter tristeza. Está triste hoje? Amanhã está alegre. Um dia faz menção de outro dia, Salmo 19. Então, eu quero fixar um pouco nisso aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus. Pronto. Herdeiro de uma fazenda, herdeiro de um prédio, herdeiro de bens e muito dinheiro. Que fortuna
e o filho vai herdar tudo. Mas o filho vai herdar tudo mesmo, herda tudo. Esse filho de Deus, não brinque com ele. Ele veio dos céus. Esse filho de Deus, esse herdeiro. E esse herdeiro não é maior do que o outro herdeiro. São todos iguais. É uma unidade de Cristo na terra, enquanto estamos aqui. Então a mensagem, a Bíblia, a mensagem do irmão Branham é simplesmente para nos despertar para essa realidade. Realidades do Deus vivente. Nós vamos repetir alguma coisa aqui. São Lucas 22. Porque vos digo, disse Jesus, verso 16, vos digo que não a comerei a ceia, não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pregou a ceia do Cordeiro. O passo direto dos herdeiros, eleitos, predestinados, é no lugar que tem uma mesa de milhares e milhares de quilômetros. É o que nós vamos ver primeiro lá. E ele, enxugando lágrimas, porque haverá muitas lágrimas. Lágrimas de dor, lágrimas de decepção, lágrimas de arrependimento. Não, nós vamos entender que nós fomos salvos aqui. Você vai ser tão agradecida, tão agradecido, que vai ter um choro de alegria. Um choro. E ele vem, para completar, ele vem com o seu manto enxugando as lágrimas. Essa é as bodas do Cordeiro, o rapto, as bodas do Cordeiro. Que recepção tremenda, maravilhosa. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ora, isso tudo acopla herdeiros. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Para que comais e bebais a minha mesa. Agora, veja só, a minha mesa de milhares
de quilômetros. A minha mesa, não tem mesa maior do que esta no mundo, para que comais e bebais a minha mesa. Então, esse corpo herdeiro herdou isso. Herdou? Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele disse, está escrito, vai julgar até os anjos caídos. Em Atos 10, nós passamos por aqui. Verso 40 e 41. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele depois que ressuscitou dos mortos. Que privilégio muito grande. Comemos e bebemos. Muito grande privilégio. Mas não é maior do que subir e se assentar à mesa. Você tem consciência disto? Quando os crentes receberem seu novo corpo, olha a herança, se revestirão da imortalidade. Isso está escrito. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. Isso é herança. É ser herdeiro. 1 Coríntios 15, 53, sempre se repete isso, e convém que seja assim, porque convém que isto que é corruptível, corpo que se desfaz, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Herança, herdeiro. As Escrituras indicam pelo menos 2 propósitos nisso. Nós estamos recapitulando, né? Para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus prometeu para o ser humano. Ó, a herança quando o criou. Herança, herdeiro, herdeira. Tem alguém pobre aqui? Vamos repetir? Para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano quando o criou. Foi isso que ele fez lá. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude
plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude da divindade habita nele. E seremos iguais a ele. Lembrando lá de Filipenses, capítulo 2, né? Verso 23. Nós o veremos e teremos corpos como o dele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Então você vai caminhando aí com a sua herança. Não pode se entristecer por causa das dificuldades financeiras. Luta, ora, pede, entristece, mas com o consolo do Espírito Santo, se entristece como herdeiro, como ele entristeceu, sendo tudo, dono de tudo, possuindo todas as coisas. Para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, não incompleto, conforme Ele quer que eles o conheçam. Quando Ele ressuscitou, Ele foi lá no horto. No horto, e Maria estava ali chorando. Da ideia que aqui estava o cemitério e aqui estava o horto. Maria estava ali e ele chegou falando com ela. E ela não sabia quem estava falando com ele. Mas quando ele falou o seu nome, Maria, aí os seus olhos abriram. Veja, é a Maria Madalena mesmo. Seus olhos abriram. E ela exclamou, Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Aí pronto, ninguém deteve a mulher. Saiu aquela marcha de ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus, experimentando a transformação. Ou melhor, experimentarão a transformação. Desse corpo, é um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, pam, 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 a última trombeta, a última mensagem, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia.
Isto por quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Sempre, sempre a herança está presente. Você é herdeira de um corpo que não está sujeito ao espaço, à matéria, à luz. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu lá no meio deles. Ele não bateu na porta. Antes ele batia na porta. Ele caminhava, ele cansava, ele sujava seus pés. Mas depois, então, foi diferente. Ele aparecia lá no meio deles. Tragada foi a morte na vitória. Receberão novos corpos. Herança, receber. Receber. A herança. Receber novos corpos. Pensa. Cada vez tem... A humanidade é assim. Pega uma frase, não é? Agora pode ser? Pensa. Mas eu passei por isso, por aqui. Pensa numa coisa tão boa. Eu sofri uma dor assim, pensa, mas que dor. Pensa. Então pegou. Pensa então, já que é para pensar. Pensa. Tragada. Não, eu quero repetir aqui, espera aí. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, você tem na sua Bíblia aí. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54 já. Receberão novos corpos. É aqui. Herança. O que você vai herdar? O que você vai ganhar? De andar com esse vestidão, com esse cabelão? De rejeitar as ofertas do maligno? O que você vai ganhar com isso? Vou ganhar um novo corpo. É um novo corpo. Minha filha, hoje o casamento está muito vulnerável. Você tem que ser doutora, você tem que formar, mesmo que seja depois de velha, já estudar, porque senão o que vai ser de você? Não, pai. Não. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O senhor não é cristão, não? O senhor não crê na palavra? Receberão novos corpos idênticos aos dos ressurretos, nesse momento da volta de Cristo. Oh, glória a Deus! Nunca mais experimentarão a morte física. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. É só a Valdécia que sabe disso. Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente
e de uma ressurreição de juízo para o ímpio. São duas. A primeira é da noiva, mas depois tem outra ressurreição. São João 5. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos. E os que fizeram o bem, isso aí já é Mateus 25. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa é a segunda ressurreição, que é geral. Aí os salvos são esses, é a salvação comum, fica para a segunda ressurreição. Mas da noiva é a primeira ressurreição. Aleluia, aleluia. A sepultura não incomoda ninguém que dorme em Cristo. Você se sente incomodado quando cai num sono profundo? Te incomoda alguma coisa? Não, não incomoda. A sepultura não incomoda quem foi sepultado. Ele não está ali. Oh, Deus, transforma isso em bênçãos eternas, ó Pai, em cura divina, em libertação total, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós damos glórias a Deus, agradecemos ao nosso Pai Celestial por esta poderosa mensagem. Mais uma palestra da série Corpus, terreno, celestial e glorificado, que o nosso pastor Joaquim Gonçalves trouxe para nós. É uma série de palestras que você pode assistir, participar de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, através da web rádio Fé para Vencer o Mundo, ou você pode também assisti-la através da nossa página ou YouTube, às 8 horas da manhã, de segunda a sábado. Participe na sequência, ouça todas, não perca. É bênção de Deus, é ensinamento. Palestras Corpus, terreno, celestial e glorificado. Palestras trazidas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves, de segunda a sábado, 8 horas da manhã.